Casagrande, já te dei um chocolatinho, Matheus Martins MM, que é muito bom esse chocolate, tá? Muito bom. Eu quero saber uma coisa. Pois não. Você continua só tendo medo do time verde? Sim. Negacionista. Tem alguma coisa errada. O cara toma de 4, é humilhado, porque ontem foi uma humilhação que aconteceu ontem no Foi? Foi uma humilhação. É humilhado e continua tendo medo do Palmeiras. Na verdade, o meu maior medo tá no Flamengo atualmente. É o Tite. Não, é o Botafogo. É o Tite. Vamos fazer o seguinte? Meu maior medo é o Tite. Eu vou ler ali, ó. O Botafogo goleou o Flamengo 4-1 e esse placar poderia ter sido maior. Eu quero saber se vocês concordam comigo. O Flávio Vinick estava lá, acompanhou contar pra gente. Na volta, o homem vai ficar falando que continua sem medo do Botafogo. Ai, cadê? Rodou. O espetáculo começou com a lua cheia iluminando o fim de tarde no Newton Santos. Depois vieram o show de luzes dos refletores e a festa da torcida com o escudo em 3D. Botafogo entrou em campo com a força máxima, o Flamengo com muitas reservas. Talvez por isso, logo aos 2 minutos, Matheus Ponte abriu o caminho para uma goleada histórica. Fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte. Botafogo quase fez o segundo nesse chute do Marlon Freitas. O time alvinegro era melhor quando Ortiz lançou o Bruno Henrique. O atacante partiu em velocidade e bateu na saída do indeciso John, empatando o jogo. A partida ficou equilibrada e o Flamengo teve 2 chances para virar. Uma com Ayrton Lucas e outra em que o Carlinhos recebeu livre e jogou por cima. No segundo tempo, o Botafogo atropelou o Flamengo. Depois da boa jogada do Almada, Igor Jesus colocou de novo o time do Arthur Jorge na frente. O chute do Wesley, que o John quase espalmou para dentro, foi uma das raras oportunidades do Flamengo na etapa final. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Luiz Henrique, que tinha atuação discreta, chamou a responsabilidade e cruzou para o Igor Jesus cabecear para fora. Mas o árbitro marcou pênalti do Ayrton Lucas no Luiz Henrique. A Almada cobrou e o Rossi defendeu. O show do Luiz Henrique continuou. E dessa vez foi o Tiquinho que não soube aproveitar. Inspirado, Luiz Henrique fez outra boa jogada e quase marcou um golaço. Mas a pontaria do Matheus Martins estava mais afiada. Ele entrou e fez o terceiro do Botafogo. O Flamengo ainda ameaçou nessa finalização do Everton Araújo, que o Barbosa salvou. Nos acréscimos, Matheus Martins decretou a goleada, marcando o segundo dele, o 4º do Botafogo, em uma noite inesquecível para o jogador. Vai ficar marcado com certeza na minha carreira, né? Estou chegando agora no Botafogo, acho que é meu 3º, 4º jogo, e está começando dessa forma, é um motivo de muito orgulho para mim. O Flamengo chega a 3 jogos sem vencer no Brasileiro e ainda deve perder o Arrascaeta para a partida decisiva contra o Bolívar. Já o Botafogo segue na liderança do campeonato e ganha ainda mais confiança para encarar o Palmeiras pela Libertadores. A confusão no fim não tirou o brilho de uma vitória categórica. Em um estádio com muitos espetáculos, a atuação do Botafogo foi o principal show da noite. Ô, Vene Casagrande, eu dormi ontem ansiosa pra te encontrar hoje. Não só você, o povo todo na rua também. Eu também. Eu também. O que eu recebi de mensagem... Eu também. Olha a Fernandinha lá amanhã, hoje. Eu também. Do carro até aqui, Nossa. Não teve um que não falou. Todo mundo me lembrando. Teve um que falou, ó, representa a torcida carioca, Fernanda Maia. Faz Teve seu um nome. que me fez tirar o fone na academia. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Pô, me fez parar a música pra ouvir isso. São muitos motivos, Vene. 4, pelo que eu contei.
Ô, Lucas Pedrosa. O que eu posso dizer é o seguinte, poderia ter sido pior. Muito O pior. Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que Verdade é você essa. acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo. Porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade no torcedor, no técnico Tite e na diretoria. Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira, quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve um intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos que o Flamengo. São 8 equipes que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Vamos lá, durante o jogo, quando ele perde o Arrascaeta, aos 4, 5 minutos, ele, de uma forma incoerente, ele bota o Vitor Hugo. Sendo que ele já disse que o Vitor Hugo não consegue jogar nessa posição que é a do Arrascaeta atualmente. Quem deveria entrar, então? O Alan deveria ter saído, na verdade. Mas ele poderia ter botado o Lohan, que em certo momento na temporada substituiu o Arrascaeta muito bem. Ele poderia ter botado o Matheus Gonçalves. Ele poderia ter botado qualquer outro jogador, menos o Vitor Hugo, que ele em outro momento disse que não jogava nessa posição. No segundo tempo, quando ele fez as substituições, ele poderia ter botado o Vitor Hugo de volante, ter deixado o Léo Ortiz de volante, porque ele novamente durante o jogo, ele recuou o Léo Ortiz para a zaga, como ele fez contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras fazia total sentido. Toda hora era bola aérea. Ontem não, o Botafogo não estava fazendo assim. E ele errou nessa mudança tática e prejudicou ainda mais o Flamengo. Olha só, com todo respeito, eu entendo a quantidade de lesões, a quantidade de desfalques do Flamengo, mas eu não vou entender a forma como o Flamengo joga. O time que entrou em campo ontem era um time para fazer um jogo justo e não fez. É um time muito mal treinado, uma bagunça do setor defensivo ao ataque. E para finalizar, muita gente defendendo o Rossi, mas o Rossi ontem fez uma partida desastrosa. Tudo bem, pegou pênalti, mas na minha opinião, ele teve culpa nos gols do Botafogo. Ele falhou em vários momentos. Teve um gol que o Flamengo tomou, que foi uma falha bizonha dele. A sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão seria ainda maior. Então, repito, torcedor rubro-negro, agradeço ao Botafogo pelo choque de realidade e agradeça também, porque o resultado poderia ter sido mais vexatório. Lucas Pedrosa, ele traz talvez a falha da questão do Tite, mas também temos que destacar que do outro lado tem uma grande equipe que está se reforçando, que se reforçou na segunda janela e está muito bem organizada pelo grande treinador Arthur Jorge. O Botafogo tem mostrado muita intensidade, bons jogos contra grandes equipes, como o Palmeiras, como o São Paulo, vimos grandes jogos, como contra o próprio Flamengo. A gente também tem que entender, o torcedor rubro-negro, que do outro lado tem um time também que não tá de brincadeira na temporada, né, Lucas Pedrosa? Não, pra mim é o melhor time do Brasil na atualidade, não tenha dúvida disso. Eu digo isso não só pelo trabalho do Arthur Jorge, que é inegável, é maravilhoso, o grupo de jogadores também é excelente, o Botafogo do meio pra frente tem as melhores peças do Brasil, mas também pelo trabalho da diretoria. E por que eu digo isso, Fernanda? O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que até então era o melhor jogador da equipe na temporada. O Botafogo foi lá e trouxe o Matheus Martins. O Botafogo perdeu o Eduardo, que era um dos jogadores também considerados titulares da equipe. O Botafogo foi lá e trouxe o Thiago Almada. O Tiquinho Soares é um jogador que não tem não é um cara tão regular
fisicamente. O Botafogo foi lá e trouxe o Igor Jesus. A posição de volante do Botafogo já era uma posição bem recheada de jogadores. Tanto é que o Danilo Barbosa nem entra no campo ontem. Sim. Mas quem jogou? O Alan, que também foi outro reforço na janela de transferências. Então, quando o Botafogo teve problemas, o Botafogo corrigiu seus problemas. E não corrigiu com meia-boca, corrigiu com jogadores que são decisivos. Quem vem decidindo os jogos pro Botafogo nas últimas partidas? Igor Jesus, jogador que chegou e agora é titular absoluto. Matheus Martins, 2 gols ontem. Thiago Almada, apesar de ter perdido o pênalti, belíssimo jogo. Luiz Henrique começou a ser o melhor jogador do Brasil nos últimos 2 meses e tá mostrando que ele valeu Tá todos sobrando, os né? 20 milhões de euros porque joga de uma forma maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo de ontem. É o melhor jogador do Brasil. Até mesmo quando o Botafogo teve problemas no seu setor defensivo do lado direito, o Matheus Ponte é uma contratação do ano passado. Sim. E isso aí é por acaso? Não. É que o Botafogo fez um mapeamento de mercado porque o Matheus Ponte é campeão mundial sub-20 pelo Uruguai. E chegou ao Botafogo dessa forma. Evoluiu. Hoje em dia fez gol e é um jogador importantíssimo. E mesmo... Cuiabano Verdade. chegou também no momento que você não tinha uma certeza do Marçal. O Botafogo é uma equipe que se preparou dentro e fora de campo para viver o momento que está vivendo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida para mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Enfim, Quem é definiu só o jogo parabéns que você ao falou? Botafogo. O Igor Jesus. E, ô, Vene, eu queria saber quem é o seu super-herói. Isso é um super-herói? É? É um anime, é um super-herói. Quem é o seu super-herói favorito, Vene? Wolverine. Ah, então ele é parecido com o Wolverine. Olha Então o cabelo tá dele. na hora de se curar, Vene. Vene, cadê? Bota Tá na aí. hora de se Cadê curar. o telão? Bota aí no telão. Ah, não, como é que é? Aí. Chora, Vene. Hoje só chora. Tô desde ontem, pô. O Flamengo tem problemas, mas o Botafogo ele arregaçou todos os problemas. Sabe qual é o do grande Flamengo. problema do Flamengo? Qual é, Vene? É que o VP tá mais preocupado na reeleição dele a vereador. É possível. Fazendo campanha. É possível. E é verdade. É possível. E infelizmente a gente vê membros de torcidas organizadas que deveriam cobrar esse atual dirigente apoiando, fazendo campanha, fazendo bandeira. Enquanto o Botafogo se reforçou dentro de campo nos problemas que teve, o Flamengo está sendo imprudente ao não se reforçar. A diretoria do Flamengo novamente tomou um baile do Zenit na negociação pro Claudinho. A diretoria do Flamengo não quis fazer um alto investimento em Luiz Henrique porque acreditava que não iria valer a pena. O Luiz Henrique fez um baita jogo ontem e mostrou para esses mesmos dirigentes que valeria a pena sim o alto investimento. A diretoria agora está tendo que pagar extremamente alto ao Michael, porque de forma urgente, porque senão nem o jogador teria. Vem cá. A verdade Dá é um essa. chocolatinho pra ele. Dá um chocolatinho pra ele. Enquanto isso, eu vou citar aqui as substituições que ocorreram no jogo de ontem. Fala comigo. O Botafogo colocou o Tietê em campo, o Tiquinho Soares, Detalhe, o Matheus Tietê Martins. entra no lugar do Matheus, que De estava às lateral, vezes né? sofrendo um pouco com o Bruno Sim. Henrique e tinha um amarelo. Sim. Tietê retocou isso aí. Ó quem Tiquinho Soares. Cuidado que depois é Tony. Matheus Levanta a Martins. Ué, o que é? Daqui a pouco a gente se vê, não se vê? Fernanda, vocês estavam com o timinho lá de vocês, foi 1-1 em São Januário, então em breve a gente se encontra também. É só não botar o Paulo Henrique, vai. Matheus Martins, Alan, Carlos Alberto, Tiquinho Soares e o Tietê. Além disso, jogadores que já foram titulares em algum momento, como o Hugo, como o Oscar Romero, o Cauê e o Danilo Barbosa, nem entraram no jogo. Esse é o banco do Botafogo. As substituições do Flamengo ontem. Vitor Hugo, base. Everton, base. Varela, alterna ali entre a titularidade e base. Lohan, base. E o Léo Pereira, que é o titular da equipe. Mas a discrepância das trocas do Flamengo para as do Botafogo, elas escancaram como o trabalho da diretoria do Botafogo foi muito melhor do que a do Flamengo nessa janela de transferências. E pra piorar, tem Tá muito amargo hoje. a péssima gestão do Flamengo, né? Porque a entrevista que o Marcos Braz deu ontem falando sobre a situação do Fabrício Bruno é desastrosa. Vocês acham mesmo que o jogador gostou de ouvir aquilo, de ler aquelas palavras? É óbvio que não. O jogador, quando soube naquele momento, ficou extremamente revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Todos os outros jogadores ficam revoltados com aquele tipo de declaração. Concordo. Então, o Marcos Braz, que é responsável por muitas negociações, além de estar fracassando no mercado da bola, no quesito contratação, também não está sabendo gerir o elenco. Uma gestão desastrosa do atual VP de futebol do Flamengo, que deve ser cobrado. Tem 4 MMs aqui. Conhece esse chocolate? Conhece Martins? Fui na fábrica deles, Olha aqui, ó. inclusive. Martins. Então, essa vitória que o Botafogo faz em cima do Flamengo hoje
é uma vitória muito assim, sabe? Tem um simbolismo, tem um significado, tem uma relevância muito grande para aquilo que vamos encontrar na quarta-feira. O Flamengo começou já o jogo sofrendo um gol, relâmpago ali, bem no início do jogo. E aí, logo após isso, perdeu a Arrascaeta. A Arrascaeta sentiu ali e teve que deixar o campo. E isso mostra, mais uma vez, que o time do Flamengo é um time que está cansado. É um time que teve um esforço físico absurdo. Na verdade, eu acho que toda a equipe teve, mas o Flamengo sentiu isso talvez mais que as outras. E o time do Flamengo, por se tratar de um time onde você depende muito da construção e da qualidade técnica dos seus jogadores, não é um time tanto assim de ligação direta, não é um time tanto assim de correria, como por exemplo o Palmeiras, como por exemplo o próprio Botafogo, eles acabam sofrendo mais com isso, quando tem alguns jogadores que ficam ali de fora do jogo. Porque é um time que coordena a bola de maneira mais cadenciada. Faz um jogo que depende mais dos atributos individuais, dos atributos táticos e técnicos da partida. E ontem, o Flamengo perdeu muito disso quando perdeu a Arrascaeta logo no começo de jogo. E além disso, já tinha perdido o Pedro, tinha perdido o Gabigol, já tinha perdido outros jogadores também de grande relevância e de grande importância para tudo isso. E aí, você viu que nitidamente os jogadores, eles sentiram. Quando toma o primeiro gol e quando a Arrascaeta sai, a equipe sente muito. Você pode olhar na expressão, na fisionomia dos jogadores, é uma fisionomia de decepção. E até que o Flamengo conseguiu ainda impor um pouco do seu futebol, foi em busca do empate, porque o Botafogo baixou linha e terminou o primeiro tempo até de maneira equilibrada, conseguindo ali fazer frente ao Botafogo. Só que aí no segundo tempo, o Botafogo foi muito superior, taticamente, fisicamente, tecnicamente, que o Flamengo. E aí, mano, o Botafogo colocou o Flamengo no bolso, principalmente ali nos 15 últimos minutos do jogo, e realmente abriu ali um extenso placar de vantagem que só não foi pior, porque o Rossi muitas vezes trabalhou bem, defendeu o pênalti, então acabou segurando ali essa goleada por 4-1 que poderia ser até pior. Pelas redes, muitos torcedores pedindo para que o Tite vá embora, que o Tite é retranqueiro, que o Tite isso, que o Tite aquilo. Mas aí eu falo para vocês, pessoal, eu acho que faltou um pouco de calma e de organização ao Flamengo, ao time do Flamengo, do ponto de vista técnico mesmo. Eu acho que isso é obrigação do Tite. Quando o time sente a perda de um jogador, sente um gol no início do jogo, cabe o técnico em saber também conduzir essa equipe, condicionar essa equipe para que o seu nível motivacional e seu nível mental continuam íntegros. E o Flamengo soube fazer isso no primeiro tempo do jogo. Só que chegou no segundo tempo, os caras simplesmente perderam isso. A velocidade do Botafogo, né? Luiz Henrique, Almada. O time do Botafogo conseguiu ser muito superior com jogadas, né, infiltrativas ali por diagonais, abusando das laterais do campo, ganhando velocidade, e aí juntou o vigor físico, aliado a todas essas questões intrínsecas aí do Flamengo, e acabou prejudicando. Então talvez o Tite tem que reorganizar e reconduzir essa equipe, porque entra numa semana muito decisiva também. E um resultado desse, no campeonato, é um resultado muito importante que pode colocar o Flamengo para fora da Libertadores na quarta-feira. Os caras não podem bobear. Porque se os caras levarem essa derrota para o jogo da Libertadores na quarta-feira na altitude, é perigoso desclassificar lá. Então o Tite ele tem que tomar muito cuidado da forma como ele vai conduzir motivacional. É um trabalho mental. É mais um trabalho mental agora do que um trabalho técnico e tático. Técnico e tático tem que fazer no campo. Recondicionar esse grupo para chegar competitivo na quarta-feira e segurar o resultado lá e a vantagem de 2-0. E o que o Tite vai fazer com o Flamengo, o Abel também tem que começar a fazer com o Palmeiras. Porque nós vamos encontrar um Botafogo muito explosivo. Muito explosivo. Já deu pra perceber que o Botafogo ele joga mais ou menos da mesma maneira que o Palmeiras.
E deu para perceber também, por esse jogo, que talvez o Botafogo saiba converter resultados melhores até que o Palmeiras. O Palmeiras tem um problema hoje ofensivo absurdo. Então olha isso, pessoal. São 2 jogos e 2 ilustrações que podem combinar e culminar em muitos elementos nessa semana. E aí, existe um risco muito grande de Flamengo e Palmeiras estarem fora da Libertadores essa semana. E a hegemonia das duas equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, mais fortes do Brasil nos últimos anos. É isso que vai ser colocado à prova essa semana. E aí vai depender do caráter dos jogadores, do caráter técnico para resolver isso. Existe uma explicação para isso tudo que está acontecendo com o Flamengo. O Neto do canal do Opina Porco chegou até a comentar sobre isso no vídeo dele. A questão do Flamengo é o estilo de jogadores que o Flamengo contrata. Nós temos jogadores de muita qualidade. Temos. Só que existe um contraponto nisso. Quando você foca muito em jogadores que cadenciam o jogo, traz qualidade, traz técnica, você acaba perdendo um pouco da característica de gás, de disposição, de raça. O Flamengo tem sofrido com isso. E é nítido. Para pensar agora, torcedor, e ver se você vai concordar ou não. O Neto deu o exemplo do Palmeiras, e esse exemplo é perfeito. Compara o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras tecnicamente é melhor que o Flamengo? Não é. Tem um futebol cadenciado? É comparado com o do Flamengo? Também não é. Mas tem jogadores que dão sangue em campo, têm disposição, botam raça, querem vencer, e a característica forte deles é essa, assim como a do Botafogo hoje, que na minha opinião tem um pouco mais de qualidade que o Palmeiras, tecnicamente falando. E aí, resumindo tudo isso, o que acontece quando você acaba tendo um número alto de jogos? O time que faz contratações pensando num elenco que vai entregar mais força física, acaba saindo na vantagem, porque essa é a característica forte deles. E é por isso que o Flamengo tem sofrido tanto com lesões. E eu também não estou querendo justificar 100% o que está acontecendo com o Flamengo com essa possibilidade, não. Mas eu tenho certeza que esse é um dos motivos. E claro, nação, essa aqui é uma análise cobrando um equilíbrio. Não é também para você só ter jogadores com força física que não pensem, ou só ter jogadores que só pensem, mas não têm a força física. Precisa ter um time equilibrado. E aí sim você vai ser muito competitivo em campeonatos de pontos corridos. Senão, infelizmente, vai acontecer o que está acontecendo no Flamengo. Nós estamos ficando sem jogadores praticamente. E aí daqui a pouco a gente vai ter que usar os jogadores da base. E lógico, o Tite nessa partida contra o Botafogo mexeu muito mal. Também concordo com o Vene em relação a ele ter colocado o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. Ele já não falou que o Vitor Hugo não faz bem essa posição, que não é a função dele? Por que ele não colocou o Lohan? Por que ele não colocou o Matheus Gonçalves, por exemplo? Mas enfim, torcedor, se você concorda ou não concorda, deixa nos comentários a sua opinião. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio e para o canal do Opina Porco. Se quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E também não esquece de deixar um like para a rapaziada. E se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.